O motor de Detroit é alimentado por marcas japonesas, candidatas ao título de gigantes automotivos, Toyota e Subaru, entre outras. Criam cerca de 500 mil empregos e geram impressionantes 170 bilhões de dólares em vendas nos Estados Unidos. Entretanto, um novo debate se instaurou nas esferas do poder em Washington. A possibilidade de um imposto de 25% sobre esses veículos, classificado como uma questão de segurança nacional. Esse imposto, se aprovado, não afetaria apenas o preço dos carros nas concessionárias. Ele abalaria toda a cadeia de suprimentos, desde as fábricas de bancos no Ohio até as usinas de aço no Alabama. Mas que impactos isso teria para o mercado e a economia? O cenário é incerto e as consequências podem ser drásticas. Desde o fim de 2024, as discussões entre Washington e Tóquio têm se intensificado, refletindo a tensão em várias frentes. As negociáveis estão se espalhando como uma onda, tocando as linhas de montagem em Texas, Alabama e até em áreas rurais de Kentucky. A grande questão que permeia as reuniões diárias de analistas financeiros e líderes sindicais é: os 7 grandes fabricantes japoneses, Toyota, Honda, Nissan, Subaru, Mazda, Mitsubishi e Suzuki, realmente se retirarão dos Estados Unidos ou reduzirão drasticamente a produção? Esse dilema é mais do que uma simples disputa comercial. Trata-se de impactos diretos e indiretos na economia americana. A indústria automotiva japonesa representa um colossal montante de 170 bilhões de dólares em vendas brutas, 47 bilhões em valor agregado e 93 bilhões em folha de pagamento. Frente a isso, quantos empregos? Quantos dólares e quantos pilares da economia ficarão em jogo? A estimativa revela que os efeitos podem ser devastadores. Conforme as tensões aumentam, precisamos entender: quem realmente sairá perdendo nesse embate? As consequências desta possível taxa podem repercutir por toda a sociedade, e os números são alarmantes. Como essa disputa pode mudar o cotidiano de milhares de trabalhadores? Um colapso nas operações poderia gerar aumento no desemprego, afetando não apenas o setor automotivo, mas diversas indústrias interligadas a ele. Se você ficou intrigado com o desenrolar desta história, continue ligado para mais detalhes. O que está em jogo é muito mais do que carros. É o futuro econômico de um setor vital para a economia americana. Resumo da parte anterior. As montadoras japonesas estão em dúvida se continuarão operando nos Estados Unidos, o que gera preocupações sobre a perda de empregos e impactos econômicos. A indústria automobilística japonesa representa um impacto colossal nos Estados Unidos. Com um valor de venda bruto que alcança aproximadamente 170 bilhões de dólares, gera também 47 bilhões em valor agregado. Essa indústria movimenta um ciclo de 1,02 trilhões de dólares na indústria auxiliar, além de contribuir com 93 bilhões em folha de pagamento. Quando computamos os custos de combustível e serviços, o total da demanda direta e indireta ultrapassa 1,3 trilhões de dólares. Assim como uma mesa de 2 pavios influencia o mercado imobiliário na Turquia, a fabricação de automóveis atua como um motor central na indústria geral dos Estados Unidos. Ou seja, essa produção mantém inúmeros setores em operação constante, desde fábricas de aço até empresas de logística. Isso envolve também oficinas de estofamento de bancos em Ohio e startups em Las Vegas que desenvolvem software de pós-venda. A produção vai além dos carros personalizados na linha de montagem. Os números do fechamento de 2023 revelam a magnitude dessa operação. A Toyota Motor North America produziu 1,25 milhão de veículos, abrangendo linhas em Texas, San Antonio, Kentucky, Georgetown e Mississippi. A Honda, por sua vez, fabricou 970 mil veículos em suas fábricas de Lincoln, Alabama e Marysville, Ohio. A Nissan produziu 770 mil unidades em Smyrna, Tennessee e Canton, Mississippi. A Subaru, que registrou 221 mil veículos em Lafayette, Indiana, e a joint venture Mazda Toyota, com 150 mil em Huntsville, Alabama, também fazem parte dessa imensa engrenagem. Apesar de a Mitsubishi ter encerrado a produção em Illinois em 2016, ainda fornece 75 mil veículos rebadged. Quando somamos as unidades importadas, chegamos a um impressionante total de 6,32 milhões de veículos em 2023, representando 43,6% do mercado de veículos de passageiros e comerciais leves em solo americano. Essa situação revela um aspecto preocupante. Em 2022, por exemplo, o grupo Toyota Lexus vendeu 2,1 milhões de unidades.
No passado recente, as marcas japonesas dominaram 43,6% do mercado americano de veículos leves e de passeio. Em 2022, o grupo Toyota Lexus contabilizou 2,1 milhões de vendas. No entanto, a competição se intensificou. Honda vendeu 1,22 milhão de unidades, a Nissan comercializou 783 mil, a Subaru 556 mil, a Mazda 294 mil, a Mitsubishi 102 mil e a Suzuki 65 mil motorhomes e motocicletas. Em 2023, a recuperação da oferta de microchips e o aumento do interesse por modelos híbridos moderados, além da alta nos preços dos combustíveis, impulsionaram a demanda por SUVs compactos. Assim, as vendas de Toyota Lexus alcançaram 2,28 milhões de unidades, e a Honda Acura atingiu 1,34 milhão, enquanto a Nissan e a Subaru também se destacaram na competição. Se considerarmos um preço médio de saída do revendedor de $38.600 por veículo, isso resultou em uma receita total de 169,7 bilhões de dólares provenientes das vendas de carros e SUVs das marcas japonesas. Desse montante, aproximadamente 24,8 bilhões retornaram para o sistema tributário dos Estados Unidos através de impostos corporativos, estaduais e contribuições para a Seguridade Social. Ao incluir impostos de componentes não tarifários e custos de energia e infraestrutura gerados durante a fabricação, o fluxo tributário direto sobe para 31,3 bilhões. Somente esse valor seria suficiente para financiar diversos anos de orçamentos destinados à educação e saúde em estados automobilísticos como Ohio, Alabama ou Kentucky. A questão crítica que paira no ar é: será que as montadoras conseguem se manter no mercado diante do iminente aumento de 25% nas tarifas? Esse cenário ameaça toda a estratégia de investimentos acumulada por Toyota e Honda desde a década de 1980. No momento, a linha Tundra Sequoia em San Antonio utiliza 65% de conteúdo doméstico. A Camry RAV4 em Kentucky, 72%. As linhas Civic da Honda em Marysville, 68%. E assim vai, mostrando que essa tarifa adicional não afetará apenas os veículos acabados, mas também componentes como transmissões e baterias importadas. Toyota projeta que sua margem de operação na América do Norte para o exercício fiscal de 2024 seja de apenas 7,1%. Com um impacto tão drástico à vista, como essas mudanças afetarão não só os lucros, mas também o futuro das montadoras? Além da luta pela sobrevivência, quem mais sairá perdendo nesse embate? Desvendar essa questão é crucial, e a resposta pode colocar em risco milhões de empregos. Antes de tudo, lembramos que o impacto da tarifa de 25% sobre veículos e componentes importados do Japão ameaça dobrar os custos para as montadoras. A Toyota, por exemplo, fecha o ano fiscal de 2024 com uma margem operacional em torno de 7,1%. Mas e as outras gigantes do setor? Honda opera com 5,6%, Nissan com 4,3% e Subaru com 8,8%. Com essa tarifa extra, essas marcas asiáticas, que já absorvem custos elevados por suas tecnologias híbridas, podem facilmente ultrapassar a linha do prejuízo bruto. O que acontece se essa pressão se transformar em um congelamento de investimentos ou até no retorno da produção para fora dos Estados Unidos? A resposta está na força de trabalho. Cruzando dados do Bureau de Análise Econômica com informações da Aliança Automotiva para a Inovação e aplicando coeficientes de impacto direto e indireto, temos um retrato assustador. A Toyota sustenta entre 35 e 200 empregos diretos, mas são impressionantes 90.400 empregos indiretos no país. A Honda tem 28.100 empregos diretos e 61.000 indiretos. A Nissan lidera com 189.500 empregos diretos e 47.600 indiretos. Subaru registra 6.900 diretos e 14.800 indiretos. A parceria Mazda-Toyota acrescenta 4.800 diretos e 9.200 indiretos. Mitsubishi mantém 1.700 diretos e 3.200 indiretos via serviços e distribuição, enquanto Suzuki sustenta 900 empregos diretos e 1.400 indiretos. Somando tudo, esse grupo movimenta cerca de 436 mil empregos, incluindo 96 mil trabalhadores braçais diretos, 227,6 mil indiretos e 113 mil induzidos pela cadeia produtiva. E não para por aí.
Esse número não considera outras 17 mil vagas de empregos administrativos em departamentos financeiros dessas marcas, sombrando o total para mais de 500 mil de americanos dependendo deste ecossistema. Agora imagine o peso disso no bolso dos trabalhadores. Com base em dados do Bureau de Estatísticas de Trabalho dos Estados Unidos para 2023, o pagamento anual em salários e benefícios ultrapassa assustadores 93,1 bilhões de dólares. O setor automobilístico representa entre 11% e 22% do emprego total na indústria manufatureira em 8 estados americanos. Uma debandada das montadoras japonesas poderia elevar as taxas regionais de desemprego em até 2,6 pontos percentuais em locais com mão de obra limitada, como Mississippi, e até 1,8 ponto percentual na região industrial do Alabama. Será que os Estados Unidos estão preparados para enfrentar essa tempestade econômica? O fantasma de um colapso na rede de empregos, renda e produção paira sobre as planícies e fábricas do coração industrial americano. E se perder 500 mil de empregos não fosse o pior? E se o impacto fosse só o começo? O que Washington realmente quer provocar com essa taxa e quem sairá verdadeiramente vencedor? Essa é uma história que ainda vai explodir nas próximas manchetes. A crescente tensão sobre a economia automotiva dos Estados Unidos acaba de ganhar um novo capítulo dramático. O setor japonês, que fornece mais de 500 mil de empregos, está diante de uma possível taxação de 25% sobre os veículos importados. A repercussão dessa medida pode ser devastadora, não apenas para os gigantes da indústria, mas para toda a cadeia de suprimentos, especialmente em estados como Mississippi e Alabama, onde a mão de obra é limitada. Agora, imaginemos, até que ponto essa decisão impactará a vida dos trabalhadores? Quanto custará em empregos e salários essa intermissão econômica? Caso essa taxa seja executada, o Congressional Budget Office estimou que a Receita Federal poderia ver uma queda de até 21 bilhões de dólares em 2027, se a participação dos fabricantes japoneses no mercado americano for reduzida pela metade em apenas 3 anos. A quebra dessa dinâmica representa uma ameaça não só para o mercado de trabalho, mas também para a saúde financeira dos estados envolvidos, que dependem dessa receita essencial. A análise revela que a indústria automotiva representa entre 11% e 22% do emprego em 8 estados americanos. A possível retração do Japão poderia catapultar as taxas de desemprego em algumas regiões, levando a Mississippi a um aumento de 2,6 pontos percentuais, e Alabama a 1,8 pontos. Não se trata apenas de números, são vidas, famílias e comunidades em jogo. Os dados também indicam uma perda tributária cumulativa de até 58 bilhões nos primeiros 3 anos, considerando todas as taxas e impostos associados. Assim, o que poderia parecer uma simples alteração em políticas fiscais pode transformar-se em uma tempestade perfeita de consequências econômicas. Essa revolução no espinhaço da economia não se limitará a apenas um empurrão para frente, mas pode também instaurar um retrocesso severo na infraestrutura financeira construída ao longo de décadas, revelando a fragilidade do sistema sob a sombra de novas tarifas. Enquanto isso, o mercado de ações enfrenta turbulências. As grandes marcas japonesas podem perder rapidamente sua base de clientes para concorrentes como Tesla, Ford e Hyundai, pois muitos consumidores adiarão a compra de veículos devido ao aumento de preços e barreiras de financiamento. O que ocorrerá com a confiança do consumidor? A dinâmica do mercado está em um ponto de inflexão, e o futuro da indústria automotiva americana parece mais incerto do que nunca. A tensão aumenta. Você já imaginou que uma simples taxa sobre carros pode abalar não só a economia, mas provocar um desastre social em várias regiões dos Estados Unidos? O governo americano discute aplicar um imposto extra de 25% sobre veículos japoneses, sob a justificativa de segurança nacional. Mas, e se essa decisão for o estupim de um terremoto econômico? Prepare-se para explorar como essa bomba pode destruir empregos e comprometer uma cadeia industrial que move bilhões de dólares e mantém centenas de milhares de famílias. Na última parte, vimos que líderes japoneses tentam manter a estabilidade do câmbio entre o iene e o dólar em meio a essa tempestade financeira. Agora, o cenário se complica ainda mais. O aumento das taxas aprofundaria o diferencial das taxas de juros reais, desestabilizando o fluxo livre de investimentos nos Estados Unidos. Instituições japonesas detêm títulos do Tesouro Americano de 30 anos no valor de 1,06 trilhão de dólares.
Imagine uma pequena retirada de apenas 5 a 6% desse volume, e o Banco Central americano precisaria aumentar a demanda em seus leilões de cupons para evitar um colapso. Isso poderia elevar a taxa do título de 10 anos em até 45 pontos base, um salto capaz de despertar ondas de choque financeiras já vistas em 2024. O mais alarmante é que o lucro estimado de 78 bilhões de dólares com a nova tarifa repousa numa balança extremamente frágil. Basta um leve aumento nos custos de empréstimos para esse lucro evaporar num piscar de olhos. Do ponto de vista industrial, o impacto pode ser devastador. Após 3 décadas de cooperação técnica entre Japão e Estados Unidos, a transferência de conhecimento e a cultura produtiva somam quase 200 mil trabalhadores americanos certificados em sistemas japoneses, como o Toyota Production System ou a linha de montagem flexível da Honda. Ferramentas de gestão como Jashin Time Kaizen, Andon e GMA fizeram dessas metodologias pilares de eficiência em unidades de diversos estados. Mas se a produção for transferida para México, Canadá ou para outras localidades, esses trabalhadores e fornecedores vão sofrer um choque cruel. Suas ordens de compra desapareceriam instantaneamente, forçando investimentos urgentes para atender aos novos padrões europeus ou das montadoras locais de Detroit. Imagine a sensação desesperadora de perder 20 anos de disciplina e expertise industrial, do processo de fundição do aço até a instalação minuciosa dos cabos sensores. Um colapso de tal magnitude poderia arruinar não só empresas, mas comunidades inteiras que vivem da indústria automotiva. E então, qual será o custo real dessa guerra tarifária? Quem sairá vencedor e quem será esmagado? Estamos diante de uma batalha que vai muito além dos números frios. É uma questão de destinos humanos, empregos e futuro econômico. A próxima virada pode ser a mais brutal de todas. Você está preparado para descobri-la? A repentina ausência de recursos humanos e centros de pesquisa e desenvolvimento responsáveis pela disseminação de conhecimento gerará uma série de repercussões, que irão impactar desde os cursos de técnicos em máquinas no norte do Alabama até os laboratórios de engenharia de materiais da Universidade de Purdue em Indiana. O aumento anual de 0,22 pontos percentuais na produtividade da manufatura nos Estados Unidos, atribuído à inovação, o que os analistas chamam de PIB invisível, começa a enfrentar uma desaceleração e, eventualmente, uma reversão com a queda dos principais clústeres de fornecedores. Além dos parâmetros comerciais e monetários, a turbulência cultural nos comportamentos dos consumidores não deve ser subestimada. 3 em cada 5 carros híbridos e 2 em cada 3 SUVs subcompactos no mercado americano são de marcas japonesas. A imposição de uma tarifa de 25% elevará o preço dos híbridos em cerca de $4.400, mesmo nas versões de entrada. Isso ocorre porque uma parte significativa dos conjuntos de componentes como baterias, inversores, unidades de controle eletrônico, transmissões continuamente variáveis, revestimentos contra corrosão e sistemas de refrigeração, ainda provém da região de Shizuoka ou de fábricas secundárias localizadas no Sudeste Asiático e na Turquia. No momento em que a flexibilidade de preços se encontra com a sensibilidade dos consumidores em relação aos preços dos combustíveis, decisões como comprar um Corolla usado ou investir em uma caminhonete a diesel em vez de um carro elétrico podem aumentar. À primeira vista em Washington, a simples expectativa de que as marcas americanas ficarão com a maior parte do mercado falha quando confrontada com os dados. Isso acontece porque a atual matriz de montagem da Ford, GM e Stellantis está programada para ser totalmente elétrica até 2030. Portanto, um retorno ao segmento de híbridos a gasolina dos anos de boom exigiria capital já investido, e o espaço para esse tipo de investimento é limitado nos balanços financeiros de hoje. Nenhuma marca americana, incluindo a Tesla, está afirmando: vou estabelecer uma nova linha de montagem para 800 mil SUVs compactos em 18 a 24 meses. Mesmo que o fizessem, o ciclo de aprovação de suprimentos para novas fábricas leva em média 22 meses. Portanto, substituir metade da capacidade japonesa com um desvio para o mercado interno levaria, no melhor cenário, até 2028. Esta história nos leva a uma importante reflexão. E se as consequências dessa tarifa forem mais profundas do que imaginamos? A verdadeira batalha não é apenas preço, mas também a sobrevivência da indústria automotiva. Com um mercado altamente influenciado por marcas japonesas, como serão as reações dos consumidores? E o que acontecerá com futuras inovações e empregos?
Um desfecho inesperado pode estar se formando, e isso pode mudar o panorama econômico na América. Resumo do texto anterior. O cenário se complica ainda mais quando consideramos que a substituição da capacidade japonesa por produção interna levaria anos, dificultando o retorno ao mercado. Essa lacuna pode causar convulsões no setor, impactando negativamente o índice de confiança do consumidor e desestabilizando planos econômicos. Agora, vamos explorar as consequências inesperadas da imposição da tarifa de 25%. Essa medida não é apenas uma formalidade. Trata-se de um ataque direto a uma engrenagem complexa que sustenta a economia. Se arquitetos das políticas decidirem isolar as montadoras japonesas, o resultado poderá ser a perda imediata de centenas de milhares de empregos. Valores que antes contribuíam com bilhões ao caixa do governo sumirão em um piscar de olhos. Com a retração das montadoras, o que parecia ser uma melhora no déficit comercial instantaneamente se traduziria em juros mais altos, custos logísticos elevados, além de afetar o mercado de usados e as expectativas de inflação. A longo prazo, o efeito devastador se tornaria ainda mais evidente. A produção eficiente de qualidade, pela qual os japoneses são conhecidos, poderá ser substituída por modelos de alta produção e baixa flexibilidade. O que levou 30 anos para ser construído na competitividade industrial dos Estados Unidos poderia rapidamente ruir. No cenário mais extremo, mesmo que as montadoras como Toyota e Honda decidam fechar suas fábricas pela falta de demanda, a indústria automotiva americana não pararia de imediato. Mas as engrenagens sofreriam um lento desgaste, desplugaristas negligenciados, e os custos de manutenção aumentariam. Você já imaginou as consequências de um colapso dessa magnitude? O que isso significaria para o futuro do setor automotivo? Compartilhe suas opiniões.